Glória a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas antes mesmo da gente entrar nessa palavra, essa palavra abençoada de hoje, uma palavra de ensinamento, qual nós vamos entender melhor a respeito dos mistérios do reino dos céus, dos mistérios do reino de Deus. Nós vamos fazer uma oração para poder entrarmos na palavra, amém? Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, entramos, Senhor, na Tua gloriosa presença, meu Deus, nessa noite, meu Pai, meu Deus, para meditarmos na Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, meu Pai. Senhor, queremos, meu Deus, ouvir, Senhor, e compreender, não apenas, Senhor Jesus, escutar, mas como guardar no nosso coração essa palavra. Meu Deus, retira, Senhor, da nossa mente tudo que impede, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que vai tirar a nossa atenção. Repreende, meu Deus, pela autoridade do sangue de Jesus. Unge os nossos ouvidos para que venhamos entender, Senhor. Unge, meu Deus, a nossa mente, meu Pai, o nosso coração, para que venhamos guardar a Tua palavra. Meu Deus, nessa noite, Senhor, porque queremos, meu Pai, ouvir a Tua voz. Deus de Israel, fala, Senhor, com a Tua igreja. Fala, Jesus, comigo, fala conosco, meu Pai, porque a Tua palavra ela é libertação, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é transformação, Senhor. E assim, meu Pai, eu te oro, Senhor, e já te peço, fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje está em Mateus capítulo 13, versículo 1. Vamos começar a ler do versículo 1. Amém? Você pode aí pegar a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. Versículo 10 agora. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: Por que tu falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo, que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não viram, e ouvir essas coisas que vós ouves, e não ouviram. Até esse versículo, amém? A palavra de hoje ela vai falar sobre os mistérios do reino de Deus, e eu achei essa palavra algo muito interessante. Nós vamos ver aí um momento que o Senhor ele está ali diante do mar, e onde Jesus passava, grandes multidões seguiam o Senhor Jesus pelos seus prodígios, pelos milagres que o Senhor operava, pelo poder de Deus realmente e pelas suas pregações. Então, onde Jesus passava, muitas pessoas acompanhavam o Senhor. Então, aí vai falar que o Senhor estava ali junto ao mar, e essa grande multidão se reuniu ali em volta de Jesus. E era tamanha a multidão, era tanta gente, que Jesus precisou ir para o mar, entrar em um barco, e de lá o Senhor começou a pregar e a contar parábolas. E nós vamos ver que um dos discípulos, um dos apóstolos de Jesus, eles vão perguntar por que o Senhor Jesus ele prega por parábolas. E Jesus vai responder: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Então nós vemos nessa palavra que o Senhor fala ali
para aqueles discípulos que estão junto com ele no barco, que eles são escolhidos para receberem e conhecer os mistérios de Deus. Mas aquela multidão que está ali na praia, que foi ao encontro de Jesus, porque ouviu que Jesus fazia milagre, porque ouviu que Jesus operava, muitos deles estavam ali, mas estavam com o seu coração duro, ou estavam ali somente pelo aquilo que Jesus poderia fazer. Mas diferente daquela multidão que estava ali seguindo Jesus, os discípulos, eles decidiram seguir Jesus não somente pelo que ele poderia fazer, mas por quem o Senhor é, pelo amor que cresceu em seus corações de seguir e adorar o Senhor Jesus. Então o Senhor vai dizer que aquelas pessoas não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí vem um questionamento para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos pregando para pessoas, evangelizando, ou temos uma pessoa na nossa família que a gente quer que essa pessoa conheça a Cristo, conheça a palavra de Deus, mas essa pessoa ela não consegue entender a verdade do evangelho. Então, muitas vezes a gente prega para uma pessoa, ora e a gente se questiona a Deus por que aquela pessoa não consegue entender como a gente entende. Para a gente que já busca Deus, que já está na igreja, é muito fácil. Quando a gente escuta uma palavra, é muito óbvio. A gente diz como essa pessoa não consegue compreender isso. Mas nós vamos ver que tem duas razões, e está dentro do contexto dessa palavra, duas razões que impedem as pessoas de receberem e entender aquilo que o Senhor está falando. Então, a primeira razão nós vamos ver em 2 Coríntios, se você puder abrir sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vós servos, por causa de Jesus. Então, a primeira razão das pessoas que não seguem a Cristo não compreenderem a verdade desse evangelho é porque eles estão cegos espiritualmente e não conseguem compreender aquilo que a palavra de Deus está falando. Então, quando a gente fala muitas vezes para uma pessoa que a pessoa não entende ou não compreende ou não recebe aquela palavra, é porque ela está cega. A palavra vai dizer que o inimigo, ele cega as pessoas espiritualmente falando para que elas não compreendam aquilo que o Senhor está falando. Então, muitas vezes, como já deve ter acontecido com você também, como já aconteceu comigo, quando estamos no erro, que vamos ser corrigidos, muitas vezes nos revoltamos ou ficamos chateados e a gente não consegue compreender a correção, não conseguimos compreender aquilo que a dirigência, que a liderança ali está nos falando, mas ali a liderança sendo direcionada pelo Senhor, ele está trazendo ali uma palavra de Deus, mas a gente, por conta do erro, fica cego espiritualmente, não consegue compreender. E é isso uma das razões desse povo, dessa multidão que estava ali ao redor de Jesus, não conseguia compreender. A multidão não conseguia entender como o Senhor estava pregando através de parábolas. E a segunda razão de as pessoas não entenderem a palavra de Deus é porque elas escolhem viver no pecado, elas escolhem viver no erro e não querem mudar de vida. Então os homens não são salvos realmente porque não querem saber a verdade, porque isso significa que eles devem mudar de vida, e os homens naturais amam os seus pecados. Então muitos estão cegos espirituais e outros também conhecem a verdade, mas não querem deixar as suas velhas práticas, não querem buscar a Deus por mudança, não querem se esforçar para mudar. Mesmo sabendo que a sua salvação está em risco, que isso pode correr o risco de ele perder a salvação, ele escolhe permanecer ali daquela mesma forma, porque já está conformado, como diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Então essas são as duas razões: cegueira espiritual e a escolha de permanecer no erro. Então, nós vemos aí diante dessa palavra, no versículo 1 e 2, a multidão. Então, a multidão ela estava ali, como eu havia falado, porque
via os prodígios e os milagres que o Senhor operava, mas muitos deles não queriam realmente uma mudança de vida. Muitos deles queriam ali receber os seus milagres, receber aquilo que eles queriam, que eles foram ali atrás de Jesus, mas não queriam deixar suas velhas práticas. Por isso que Jesus vai dizer que aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para aqueles que estão ali não é dado. Por isso que Jesus pregava por parábola. Então, nesse capítulo 13, é conhecido pelos estudiosos como o Sermão do Mar. Este sermão aconteceu na costa do Mar da Galileia, não muito longe de onde Cristo pregou o Sermão da Montanha. Vou ler aqui outra parte. Cristo deu 3 discursos principais em seu ministério. O Sermão da Montanha, que diz aos seguidores de Cristo como viver. Esse sermão que é conhecido como Sermão do Mar, que fala aos seguidores de Cristo sobre os mistérios do reino de Deus, e o Sermão do Monte, que fala aos seguidores de Cristo sobre a segunda vinda de Cristo e os eventos que a cercam. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desse estudo, nós vamos ver que muitos são atraídos por Cristo, mas nunca se converteram de verdade. Eles são atraídos pelaquilo que Cristo é e aquilo que Cristo pode fazer, mas não escolhem ter uma mudança verdadeira nas suas vidas. Eles percebem que Cristo é milagroso, que Cristo pode fazer o impossível, mas eles não estão dispostos a fazer aquilo que a palavra e os ensinamentos de Cristo ensinam. Então, por isso, Jesus usa as parábolas. Cristo falou às multidões em palavras. E eu não sei se você sabe, a palavra parábola quer dizer colocar as coisas lado a lado. Então, uma parábola, ela é a comparação, tomando uma experiência comum do dia a dia e colocando do lado da verdade para ilustrar a verdade espiritual. Então, Jesus ele pega uma situação do cotidiano, ele coloca ali diante da verdade para ilustrar a verdade espiritual. Então Deus ele usava por meio de palavras para que o reino de Deus, o evangelho, fosse revelado somente àqueles que escolheram verdadeiramente deixar a sua vida para trás de pecado e seguir ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12 diz: porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então, Deus realmente, Jesus não queria que eles compreendessem, porque sabia que eles não queriam realmente mudar de vida, deixar suas vidas, suas escolhas pecaminosas, suas escolhas próprias para trás, para seguir Jesus, mas eles queriam apenas o que Jesus poderia fazer. E Cristo especificamente fala aos seus discípulos por parábolas para esconder a verdade das multidões e para revelar a verdade aos discípulos. Cristo não queria que as multidões não salvas entendessem os ensinamentos sobre o mistério do reino de Deus. Por quê? Porque nós vamos ver que o Senhor queria que aqueles que escolheram verdadeiramente segui-lo e mudar de vida e entendesse a palavra do Senhor. É importante notar que a possibilidade da vinda deste reino foi anunciada por João Batista. O Senhor vai anunciar o reino dos céus, o reino que virá. E este reino, ele foi oferecido ali a Israel, com a condição de que eles se arrependessem e crescem em Cristo, que era o Messias, o seu rei, mas eles não creram. Então, o Senhor veio para os seus, mas os seus não o quis, não receberam. Então, por isso, eles estavam sendo ali, não estavam conseguindo compreender que Cristo era realmente o Messias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver nessa palavra que esses mistérios eles são revelados ali diante desse sermão. Mas a palavra mistério, ela não quer falar algo misterioso, ela não significa algo, nesse contexto, algo estranho, mas ela quer revelar, significa que é a revelação de alguma coisa que antes era desconhecida. Então, os mistérios de Deus é a revelação de algo que antes não era conhecido para aqueles discípulos. Então, essas parábolas, elas revelavam ali os mistérios de Deus. O Senhor Jesus, ele pregava por meio de parábolas, anunciando o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. O avanço ou regressão de um indivíduo
de um indivíduo em questões espirituais depende da sua obediência ou desobediência a este princípio. Que princípio? A verdade rejeitada ou não usada é verdade perdida. Então, se eu rejeito a verdade ou se eu não uso de verdade, se eu minto, eu estou perdendo, eu estou colocando de lado a verdade de Cristo. E aqueles que não praticam esse princípio ou que regridem e realmente não fazem de forma alguma, estão em desobediência com esse princípio. E isso impede que a gente viva um relacionamento sincero com Deus e impede também a nossa salvação. Então, os discípulos, eles nasceram realmente de Deus e por isso eles entenderam a verdade espiritual. Versículo 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, isso no povo, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis. Eles viam o Messias, eles viam que Cristo estava ali na sua frente, mas eles não compreendiam realmente a verdade. Eles não compreendiam quem era o Senhor e não queriam se abdicar da sua vida de erros para seguir o Senhor Jesus. Porque o coração deste povo se fez pesado, versículo 15, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se converta e os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Então eles entenderam porque estavam dispostos a agir de acordo com aquilo que Jesus estava pregando. E assim nós temos esse privilégio. Nós escutamos a palavra de Deus e compreendemos e a recebemos e por isso mudamos de vida, porque nós escolhemos seguir, nos abdicar das nossas vontades para seguir o evangelho de Cristo. E é isso que tem nos conduzido para a salvação. Diferente daqueles que estão lá fora, não porque somos melhores, mas porque a todos é dado o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu escuto a palavra. Quando eu estou no mundo, eu estou cego espiritualmente. Mas quando alguém vem para mim e prega a palavra, os meus olhos espirituais são abertos. E aí vem o poder da escolha. Eu escolho seguir a verdade, obedecer a Cristo, ou escolho permanecer no meu erro porque é mais fácil. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que aconteceu com essa multidão. Toda a verdade espiritual deve vir de Deus. Quando eu leio a palavra, eu posso ter conhecimento, ter estudado a palavra, mas eu preciso pedir ao Senhor que a verdade da palavra, que a palavra se revele a mim através do seu Espírito Santo. Não tem como eu praticar, não tem como eu ter a verdade espiritual que vem de Deus se eu não buscar a Deus. Então, se eu ler a palavra e pregar de qualquer forma, então a revelação ela não vem de Deus, mas ela está vindo de mim, é uma revelação errada. Mas quando eu peço ao Senhor que Ele se revele a mim e que Ele me dê, aleluia, discernimento da sua palavra, então nós conseguimos discernir e pregar. E assim também em todas as áreas na nossa vida, numa crise na vida, numa crise familiar, tudo isso nós devemos pedir a direção de Deus e que a gente venha agir da melhor forma, segundo a verdade do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de hoje ela vai nos revelar isso, o privilégio que nós temos de levar e de ouvirmos e compreendermos a palavra de Deus. Jesus pregava por parábolas para que o seu reino, os mistérios do seu reino fossem revelados aos seus discípulos, porque eles decidiram se abdicar das suas vidas e lutar contra os seus pecados e seus erros para seguir Jesus. Mas aquela multidão, elas não compreendiam, elas seguiam Jesus, era muito grande o povo, mas eles não mudavam de vida, a maioria deles não se converteram, porque não decidiram seguir realmente e mudar de vida. Eles não decidiram seguir ao Senhor e obedecer os seus estatutos. E é essa a palavra que o Senhor Jesus traz no nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.